Salve, salve galera do Balaio! Hoje o nosso bate-papo é com esse mineiro de Belo Horizonte, cantor, compositor. Bem-vindo ao Balaio, Obrigado. Miro Camomila. Grande André. Até que enfim a gente conseguiu uma agenda Uma aqui. brecha na agenda, né, Miro? Um corre para um lado, outro corre para o outro. Mas deu certo. Na hora certa dá certo. Dá certo. Não é isso? Ô, Miro, obrigado aí pela oportunidade de levar um pouco da sua história aí pro Balaio. Legal, eu que agradeço. Sempre acompanho os vídeos, acho fantástico. Acho você uma pessoa fantástica também. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira. Como diz o Bruno, eu te admiro. Eu te admiro, é verdade, grande Bruno. E aí é legal falar um pouquinho aqui da minha trajetória na música, dos meus discos e de projetos futuros e tantas outras coisas. Vamos embora. Bom, são mais de 17 anos de música, vários projetos musicais, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do seu início musical, assim, como que você se envolveu com a música. Legal. Então, a música sempre esteve presente na minha vida de alguma forma, né? Eu sempre falo que a minha casa sempre foi muito musical, porque meu pai tocava em carnavais, né? Ele é músico, mas hoje é músico aposentado, né? Ele é músico assim, de formação mesmo, assim, de muitos anos tocando, etc, né? E ele na verdade, ele tocava trombone nos bailes de carnavais aí dos anos 70, 80, e eu sempre ouvia ele de alguma forma ensaiando. Eu criancinha ouvia ele ensaiando as marchinhas em casa, as conversas, ele foi pro carnaval, não sei o que, e achava aquilo fantástico, né? A minha mãe sempre ouvia música caipira em casa, música sertaneja, e o meu irmão heavy metal, meu irmão rock mesmo, pesado, né? E aí eu falo que a minha formação musical ela começou em casa, assim, ouvindo o que cada um... Uma miscelânea aí, né? Rock, carnaval, sertanejo. Acho que é por isso que eu tenho dificuldade de rotular minha música. Sim. Porque tanta informação que eu fui tendo ao longo do tempo, né? E os amigos, né? Que vão ali, um amigo toca violão, outro amigo fez a sua música, um amigo tem uma banda e tal. Aí eu comecei a aprender violão com meu pai, ali nos anos 90, ali com uns 12, 13 anos, eu já aprendia violão. Mais tarde ele me mandou estudar com o Alexandre Piró, que é um grande violonista lá de Sabará. Fui estudar com ele, aí eu já estava um pouquinho mais avançadinho, né, na música. E mais tarde, ali para os anos 2000, que eu fui ter minhas primeiras bandas, né. Eu sou baixista, né, eu digo que o meu instrumento principal é o contrabaixo, que eu gosto mais também, mais me dediquei também. E aí desde 2001, 2002 eu fui tendo ali várias bandas de rock, que a gente fazia releituras, né, principalmente dos clássicos dos anos 70, né, tocava em várias bandas aí de BH e várias casas aí de BH também, né, do circuito do rock, etc. Então isso foi durando os anos 2000 inteiro, foi nisso, né, sendo baixista de bandas de rock, etc. E sempre compondo, guardando minha música ali. Às vezes eu apresentava numa banda e não dava muito certo, mas ele ficava ali guardado, minhas músicas, sabe? Esperando um momento. Então esse lado compositor, veio de quando aí? Veio ali, acho, das minhas primeiras relações com o violão, que eu queria fazer coisa minha, assim. Mas eu era muito tímido, eu sou tímido, mas eu era muito tímido com a minha escrita, com a minha forma de falar, de fazer música, né? Então eu meio que guardava, escrevia e guardava, assim, deixava guardado, escondia até de mim. Sabe que isso é normal, nesses bate-papos, a gente sempre, o compositor no início, geralmente tem esse som, né? Fala, não tá bom ainda, e fica meio reprimido de mostrar isso, de jogar pra fora. Verdade. E aí foi se desenvolvendo, né? No ano 2000, depois quando virou a década de 2010 também, eu viajei bastante, conheci muitos músicos interessantes, isso foi me formando assim musicalmente, sabe? E quando eu estive na Bahia, eu morei na Bahia um tempo, eu conheci músicos fantásticos, assim, pessoas muito envolvidas com a música e que me fez resgatar um pouquinho aquela vontade de ter minha carreira solo, de fazer meu trabalho, etc. E quando eu voltei para BH, aí eu encontrei o Bruno Tonelli, que é o produtor dos meus discos, e eu mostrei uma música para ele, voz e violão, assim. E ele disse, nossa, vamos pro meu estúdio gravar, isso aí é legal. E aí já foram 3 discos, né? Bom, você falou aí eu já suspeitei um pouco do título do seu primeiro disco, né, de 2014. Você falou que estava voltando da Bahia, está na hora de voltar para casa. Essa história, tem relação? Tem. Foi um período que eu voltei a morar em Belo Horizonte, mas também foi um período que eu comecei a buscar um entendimento maior sobre a vida mesmo, sabe? Sobre estar aqui.
Então a casa é voltar pro interior nosso também, né? Pra nossa natureza, né? E eu sempre fui muito ligado a essa questão espiritual, assim, né? De filosofias de vida, e isso fortaleceu muito a minha trajetória musical e a composição do primeiro disco. As músicas do primeiro disco, a hora de voltar para casa, elas são mais introspectivas, elas são mais reflexivas, né? Uma tentativa assim, de entender melhor o que está se passando, o que eu estou fazendo aqui, que história é essa, né? Então, É Hora de Voltar para Casa compõe isso tudo aí. Voltar para BH, voltar para minha família e ao mesmo tempo buscar um entendimento maior sobre qual é a nossa casa, né? Qual é a nossa casa? Sua casa, será que é esse espaço físico mesmo? Ou é outro lugar ainda muito maior que isso tudo? Então, bora refletir. Né? Bora refletir. Foi lançado em 2015, né? Foi lançado em 2015. E em 2016 já veio o Sol a Sol. Em 2017 veio o Sol a Sol. Sol a Sol. Eu fiquei em 2015 e 16 ali no processo de gravação e lançamento do É Hora de Voltar para Casa, né? Ele maturou mesmo em 2014. E o Sol a Sol vem em 2017. O Sol a Sol vem em 2017 já com outra proposta, ele já é mais encorpado, sabe? Tem mais guitarra, ele tem umas variações maiores, eu e o Bruno, a gente diz que ele é o nosso filhote querido, assim, porque foi um período que a gente não teve pressa nenhuma de compor ele, né? De produzir esse disco. Então a gente ia lá para o estúdio dele e a gente ficava lá. Com calma. Vamos colocar um citar nessa música, vamos colocar um citar nessa música. Colocamos citar. Olha, eu acho que vamos colocar uma pegada aqui indiana nessa música. E a coisa foi crescendo desse jeito, assim, né? Então ele é muito diferente dos outros dois, por conta, eu acho que foi um tempo mais livre também de composição, assim. As músicas foram nascendo mais suavemente. E ele tem mais guitarra, tem mais uma pegada assim mais baixo, bateria também, que foi legal. Bom, para fechando vamos falar assim, essa trilogia. A trilogia. Esse ano, 2019, você lançou Felicidade Ainda Que Tardia, né? Exato. E qual que é a pegada desse trabalho seu mais recente? Esse, o Felicidade Ainda Que Tardia, eu digo que ele é um disco itinerante. Porque quando as músicas estavam nascendo, o Bruno estava na Índia. E a gente já ficava comunicando, né? Olha, tô com músicas aqui, será que você vai vir pro Brasil alguma época aí pra gente poder gravar isso? Eu quero gravar com você, que você que entende, que é a minha forma de compor, etc. E aí ele voltou, quando ele voltou a gente foi pro estúdio, a gente gravou as músicas e eu fui pra Europa. Foi um período que eu fui passando em Portugal e Inglaterra, fiquei um tempo lá, agora na virada de 2018 para 2019. E eu fiquei à distância, falando com ele, né? Olha, melhor isso aqui, aumenta isso ali, tá, não sei o que, quero mais baixo nessa música, mais guitarra nessa. E a gente ficou nesse trabalho. E aí eu lembrei, né, de convidar o Júlio Campos, que é o guitarrista que está sempre me acompanhando, né? Inclusive um abraço para você, Júlio. Júlio. Júlio é um grande instrumentista, criativíssimo. Convidei ele para ele gravar as guitarras, né? Porque o É Hora de Voltar para Casa e o Sol a Sol, quem gravou as guitarras fui eu, né? Então assim, eu não sou um guitarrista, né? Eu fiz ali alguns solos, etc, mas bem dentro do meu limite, né? Sim. E aí eu passei as músicas pro Júlio, para ele criar as guitarras. E o Júlio estava na Argentina, lançando o disco dele. Então é um disco internacional. Internacional. Então começou eu no Brasil, o Bruno na Índia, Bruno no Brasil, eu na Europa e o Júlio na Argentina. E aí a gente foi fazendo isso. Quando ele voltou da Argentina, ele gravou. Quando eu voltei da Europa, aí a gente lançou ele no Cine Valurec em abril, né, desse ano. Foi um show fantástico. E ele nasce, as letras principalmente, elas nascem assim nessa perspectiva desse Brasil, desse mundo assim meio conflituoso, né? As pessoas meio se odiando gratuitamente, né? As pessoas vivendo aí várias pressões diferentes nas suas vidas cotidianas, né? Sem saber exatamente em quem confiar, como confiar, em que confiar, né? E aí ele nasce desse turbilhão, né? Que vem vivendo aí a nossa vida aí nesses últimos anos aqui. Vamos que vamos, no Brasil, né? Vamos que vamos. Deixar o recado pro Júlio aí, né? Que o pessoal, já... Falta o Júlio vir aqui no balaio agora, agora, né? Julião, vem cá, você tá na Beleza, já esteve. Michael, Bruno, Guarumiro. Tá convidado, hein, Júlio? Aí.
Valmiro, você tem uma carreira também marcada por participações em festivais, né? Sim. De destaque aí. Dá pra destacar um festival aí? Você lembra de um assim que eu... esse é o que marcou minha carreira. Nossa. Todos os festivais têm a sua importância, né? É. Mas eu queria que você destacasse um, é possível? Sim, é possível. Olha, você falou que os festivais marcam, né? E de fato marcam, porque é um momento que você encontra muitos músicos, né? Acho que o mais importante do festival é isso, nem tanto a música, nem tanto a classificação, é esse contato, né? Exato, o intercâmbio é muito forte, né? E desde a época que eu tinha outras bandas, não uma carreira solo, mas quando eu tinha as outras bandas, de alguma forma, eu participei de vários festivais, né? E em Minas Gerais é uma tradição legal de festivais, né? Muito legal. E em São Paulo, no Rio, né? Então a gente participou de vários festivais. Mas um assim, que me marcou mesmo, olha só, eu participei do Festival de Barbacena, que é um festival legal, do Festival de João Molevade, do Festival do Aço, que foi muito interessante também. Eu participei em 2017, né? Foi até um processo também de lançamento do Sol a Sol, do festival que chama Krishna West, que aconteceu em São Paulo, e não foi um evento internacional. Foi bem interessante esse evento. Mas no Rio de Janeiro, nossa, a gente participou eu tinha uma banda que chamava O Caboclo Voador. Era um power trio, incrível assim, um power trio muito criativo. E a gente participou de um festival fantástico no Teatro de Sé, no Rio de Janeiro, lá na Lapa, assim, foi um lugar bacana, já passaram muitas pessoas importantes ali. E o que marcou muito foi o Festival do Aço em João Molevade, porque a gente venceu assim como a melhor música, não só pelo fato de ter vencido, mas foi interessante o processo passando ali várias etapas, né, do festival, e tendo ali, passando por crivo ali dos jurados, essa música é interessante, conta disso, daquilo outro, e no final a gente foi contemplado lá com a melhor música do festival. Então foi reconhecimento. Foi um reconhecimento legal, foi legal. Né? Bom, a gente falou aí da rapaziada aí que te acompanha aí nos projetos e tal, e eu queria que você falasse um pouco desse projeto que envolve essa galera que a gente mencionou aqui, né? A Nova Música Mineira. A Nova Música Mineira. A Nova Música Mineira nasceu por conta da união de todos os músicos que gravaram no estúdio Bourachat Records, né, que é o estúdio do Bruno Tonelli. Então ele produziu vários artistas ali e a gente teve a ideia de fazer um show só de violões com todos esses compositores que participaram, que gravaram no estúdio dele. Então a ideia foi que cada um pegasse ali 2, 3 músicas de autoria própria e a gente construísse um show de 15 músicas ali com todos esses compositores no palco, todos juntos, para celebrar a música que foi feita ali no estúdio, para celebrar a produção do Bruno com a gente, né, a dedicação dele com a gente, que é uma coisa assim incrível, eu sempre falo isso. O cuidado dele assim, da nossa produção, da nossa música, e celebrar a nova música mineira mesmo, né, que tem muita nova música mineira por aí. Tem muita gente boa, né? Minas Gerais é muito grande, tem muitos artistas novos, tem muitos artistas surgindo, e a gente é um deles, desse grupo, né, de novos compositores em Minas Gerais. E a gente fez um show incrível lá no Teatro do SESI, foi um show fantástico, uma noite incrível, e a gente acabou de gravar também um CD, né, da Nova Música Mineira, que reúne 7 compositores, né? Então tem o Luiz Winter, tem o Edu, a Viz, tem o Maicon Souza, Júlio Campos, Bruno Tonelli, o Miro Camomila e o Eliezer Gonçalves. Então essa união foi bem legal, são 7 violões, são 7 vozes, então é um disco recheado. Ficar ligado aí nas redes sociais desse pessoal aí que vem show de lançamento aí, né? Exatamente. O lançamento nas plataformas digitais vai acontecer aí em fim de outubro para novembro. Eu acredito que no mais tarde, novembro, já vai estar aí nas redes. Né? A gente está meio desfalcado do Bruno, né? Que foi embora para a Índia. Então a gente tem um problema também de agenda, né? Imagina só, gerenciar 7 agendas é complicado. 7 pessoas é muito difícil. É mais que um casamento, né? São 7 casamentos, na verdade. Né? Então a gente está aí, aos pouquinhos o público vai ter acesso à nossa agenda. Beleza. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo os links aí para inscrição no balaio, das redes sociais também do Miro, para a gente acompanhar aí essas novidades, né, essas notícias aí, esse lançamento
esse CD que com certeza vai dar o que falar, né? Vai sim, cara. Muita gente já gostou do que ouviu. A gente esteve presente lá no show do Sérgio, foi maravilhoso. Tem alguns registros aí no canal do Balai, vou deixar também na descrição do vídeo aí algumas músicas que a gente registrou lá, que foi sensacional. É verdade, foi cobertura exclusiva do canal do Balai lá, que teve lá presente. Foi massa. Ramiro, mais uma vez, muito obrigado, cara, por esse bate-papo super bom assim, muito foi massa. Excelente, cara, excelente. Vamos deixar a música aí pro pessoal do Balai? Vamos sim. Lembrando que agora 2020, na virada aí 2019-20, vai vir um outro disco, quarto. Opa, que as músicas então, já na verdade estão aí, no forno. já tá no forno. Já estão no forno e em breve eu vou passar pra vocês aí. Fechou. Mais novidade. Mais novidade. Bora. Bom, vamos fazer uma musiquinha? Vamos, o que eu vou deixar pro pessoal aí? Eu vou tocar uma música que dá título ao último disco, né? Que é Felicidade Ainda Que Tardia. E essa música se chama Felicidade Ainda Que Tardia. E ela é um pouco dessa tentativa de refletir que mundão é esse que a gente está vivendo, aonde está essa felicidade e como é que a gente chega até lá. Vamos lá então. Obrigado a todo mundo pela atenção e, sobretudo, o canal aqui do Tamo junto. do Balai. Vamos lá. Sobre tudo que falou, sobre tudo que eu sei, sobre tudo que ninguém quer entender, sobre o estado de espírito, sobre a força do amor, sobre o medo e a ansiedade que escondemos pra viver. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais casa. Ninguém sabia que o mundo estava para acabar. O caminho não é curto e eu não faço contas. Sobre tudo que falou, sobre tudo que eu sei, sobre tudo que ninguém quer entender, sobre o estado de espírito, sobre a força do amor, sobre o medo e a ansiedade que escondemos pra viver. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais casa. Ninguém sabia que o mundo estava para acabar. O caminho não é simples e eu não faço contas. Valeu, Miro. Valeu, Show de André. bola, viu? Obrigadaço, cara. Obrigado. Demais. Valeu, galera. Fui. Até a próxima.